Bom dia a todos, a todas. Nesse domingo, a liturgia nos propõe um trecho do Evangelho de Lucas que trata de um episódio que a gente conhece bem, é quando Jesus chega na casa de Marta e Maria. Cada vez que lemos o Evangelho, devemos sempre lembrar de inseri-lo no contexto cultural da época. Se não o fizermos, corremos o risco de entrar pelo cano e dar uma interpretação que não era absolutamente nas intenções do evangelista, como nesta passagem, capítulo 10 de Lucas, versículos de 38 a 42. Um trecho a partir do qual nasceu a distinção entre a vida ativa, quer dizer, aquela das pessoas comuns e normais, e a vida contemplativa, aquela que algumas pessoas escolhem, quer dizer, a vida monástica ou a clausura, com uma clara preferência de Jesus para essa última escolha. Mas não é assim, nada disso. Vamos ler com atenção. Enquanto caminhavam, Jesus e os discípulos, Jesus entrou num povoado. Aqui se encontra a primeira incongruência. Estão a caminho e só Jesus entra num povoado. Por quê? Jesus exclui os discípulos porque eles ainda não são capazes de compreender a lição que ele está para dar. Ele entrou num povoado. Quando nos evangelhos encontramos o termo povoado, é uma chave de leitura que os evangelistas nos oferecem para indicar resistência, incompreensão, hostilidade ao anúncio de Jesus, a novidade que Jesus traz, porque o povoado é o lugar ligado à tradição, ao passado. O povoado é onde vigora o imperativo por que mudar? Aqui sempre se fez assim. Esse povoado não tem nome, precisamente porque era representativo de uma mentalidade ligada ao passado, que vê com desconfiança qualquer novidade. E certa mulher de nome Marta, um nome já de estudo, Marta significa senhora, dona de casa, recebeu em sua casa. Dá para entender que Marta é a proprietária da casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor, escutava a sua palavra. Eis aqui essa imagem que o evangelista nos dá de Maria, sentada aos pés do Senhor, deve ser entendida no contexto cultural da época. De fato, isso não significa, por parte de Maria, adoração, contemplação ou devoção ao Senhor. Maria se coloca na posição do discípulo diante do Mestre. Há, por exemplo, São Paulo, que nos Atos dos Apóstolos relata que ele foi educado e instruído aos pés de Gamaliel. Então, sentar aos pés de alguém significa reconhecê-lo como mestre. E no Talmud, o livro sagrado dos judeus, se lê: seja a tua casa o lugar de encontro para os sábios, empoeirada pela poeira dos pés deles, e beba com sede as palavras deles. Então, a atitude de Maria não é uma atitude de adoração, mas de escuta, como um discípulo diante do Mestre. Mas é algo estranho o que faz Maria, porque ela não podia fazer isso. Ela é mulher. E as mulheres não tinham os mesmos direitos e os mesmos privilégios dos homens. A mulher devia estar na cozinha, devia tornar-se invisível, e sempre no Talmud se lê que as palavras da lei sejam destruídas pelo fogo, mas não podem ser ensinadas às mulheres. Os rabinos se gabavam dizendo que Deus nunca tinha falado com uma mulher, e na verdade Deus tinha feito isso apenas uma vez com Sara, mas depois tinha se arrependido por causa da mentira dela, e desde então ele nunca mais tinha falado com uma mulher. Portanto, Maria aqui está fazendo algo escandaloso. Ela transgride o papel onde a tradição sempre tinha confinado as mulheres e toma a atitude do homem, o discípulo. Marta, ao contrário de Maria, é a mulher fiel à tradição. Marta estava ocupada com muitos afazeres e chega até o ponto de repreender Jesus, julgando ser responsável pela ausência de sua irmã. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas? E aqui na fala de Marta, multiplica-se o pronome pessoal, me, minha. Na realidade, Marta é toda centrada em si mesma. Não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Depois, usando o verbo na modalidade imperativa, manda que ela me venha ajudar.
Marta não suporta que sua irmã tenha transgredido as regras que a tradição e a moral haviam atribuído às mulheres. Que Maria assuma o papel de um homem, de um discípulo, e, portanto, pede a Jesus que a empurre para o lugar onde, por tradição, sempre foram colocadas as mulheres. Mas Jesus, ao invés de repreender Maria, repreende a irmã. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta. A repetição do nome significa reprovação, como quando Jesus, nesse mesmo Evangelho de Lucas, diante da cidade, dirá: Jerusalém, Jerusalém. É uma expressão de reprovação. Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Uma só coisa, porém, é necessária. Literalmente, apenas de uma coisa se precisa. Eis aqui a sentença. Maria escolheu a melhor parte, literalmente a parte boa, e essa não lhe será tirada. Agora se trata de compreender o que é que não pode ser tirado, o que é que não se pode tirar de uma pessoa. Na realidade, de uma pessoa se pode tirar tudo, até mesmo a vida. Porque Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada? Porque Maria escolheu a liberdade através da transgressão das regras e das normas de conduta. Uma coisa é a liberdade quando ela nos é doada. O que é doado pode também ser retirado. Outra coisa é quando a liberdade é o resultado de uma conquista pessoal, tendo a coragem de transgredir as regras da tradição e as normas da religião. Portanto, quando uma pessoa conquista essa liberdade, ninguém pode tirá-la. Concluindo, as palavras de Jesus, como dissemos no início, não significam uma preferência por uma vida contemplativa à custa de uma vida ativa, mas é um convite para fazer a escolha da liberdade. E é interessante notar que, para fazer essa escolha da liberdade, o evangelista não coloca um homem, mas uma mulher. Muito obrigada pela escuta e até semana que vem.